Fala, meninos e meninas do CPM, terceiro ano, tudo bom? Vamos para uma resolução de alguns exercícios da Associação de Geradores. Antes de começar os exercícios, lembro, leiam a parte teórica da aula, a parte teórica que eu postei na sala de vocês. Leiam a parte teórica do livro, tá? E postem suas dúvidas no mural da sala de vocês. Vamos fazer alguns exercícios que vão servir de base para os próximos exercícios da Associação de Geradores. Tranquilo? Então vamos lá. A figura representa o esquema de um circuito com uma lanterna de 3 pilhas idênticas associadas em série. Os polos A e B, uma lâmpada cujo filamento tem resistência de 10 ohms e uma chave interruptora. Com a chave aberta, a DDP entre A e B, ou seja, entre os polos, é de 4,5 volts. E com a chave fechada, é de 4 volts. Ou seja, quando eu tenho no circuito aberto, a corrente é zero. Então não tenho corrente passando quando a chave está aberta. Tá? Porém, quando a chave é fechada, a DDP diminui porque devido à resistência desse condutor, né, a resistência da própria lâmpada, eu vou perder parte dessa minha tensão. Vou transformar ela em outro tipo de energia. Por isso que a DDP diminui. Mas antes, vamos trabalhar com a chave aberta. Então vamos lá. Sabemos que a força eletromotriz equivalente, a FEM, é o somatório de todas as FEM. Mas todas as forças são iguais, né? Todos os geradores são iguais. Então eu tenho 3 vezes a força eletromotriz. Também sabemos que a resistência interna equivalente vai ser a resistência dos 3 geradores. Os 3 geradores são iguais. Eu vou somar, então eu vou ter 3R. Ok? Então, a princípio, nós temos isso. Por quê? Porque os geradores estão ligados em série e lá vocês viram que os geradores, quando estão ligados em série, a força eletromotriz equivalente é somada, a resistência equivalente interna é somada, as potências são somadas, tá? E assim vai. Aqui 3 vezes força eletromotriz. Também vimos que quando um circuito está aberto, nós não temos a passagem de corrente elétrica. Então a tensão total vai ser igual a FEM equivalente. Tá? Então nós temos isso lá dos geradores. Quando eu tenho um gerador que não está em passagem de corrente elétrica, a tensão desse gerador é igual à força eletromotriz dele. Então a tensão total do circuito vai ser igual a FEM equivalente. Então nós temos 4,5 volts igual a 3 FEM. Dividindo, FEM é igual a 4,5 divididos por 3, 1,5 volts. Então, calculamos a força eletromotriz de cada uma das pilhas desse gerador, desse circuito. Vamos para a letra B. Agora a chave foi fechada. A chave foi fechada e está passando uma tensão de 4 volts. Para alimentar um resistor de 10 ohms, ou seja, uma lâmpada. E queremos saber a corrente que está passando. Então, a resistência é igual a tensão divididos por corrente. Então, corrente é igual a tensão divididos por resistência, que vai dar 4 divididos por 10, corrente 0,4 amperes. Maravilha. Então, calculamos aí a corrente quando o circuito está fechado, ou seja, ele vai sair desse terminal A, vai passar pela chave, a chave está fechada, vai acender a lâmpada e vai voltar lá para o terminal B. Na letra C, o que nós temos? Ele quer a resistência interna de cada um dos geradores. Aqui nós vamos utilizar a equação do gerador. O que é a equação do gerador? É aquela equação que informa a força eletromotriz dele é a resistência interna a partir de uma corrente. Então nós temos a equação do gerador.
Porém, nós não temos uma força eletromotriz, nós temos 3. Então, nós não temos apenas uma resistência interna, nós também temos 3 resistências internas. Então, a minha equação vai ficar tensão 3 vezes força eletromotriz menos 3 vezes resistência vezes I. Agora é só substituir. A chave está fechada. Então, se a chave está fechada, a minha tensão vale 4. Nós vamos ter 3 vezes a força eletromotriz, que é 3 vezes 1,5. Então, vou ter 4,5 menos 3 vezes R. Eu não sei quem é a resistência, então 3R vezes a corrente, que é 0,4. Bom, aqui é negativo, vamos passar para o primeiro membro. Eu vou ter 3 vezes 0,4, 1,2 resistência, igual, aqui é positivo, vamos passar para o segundo membro, 4,5 menos 4. Vamos ter que R é igual a 0,5 sobre 1,2. E efetuando essa divisão, eu vou chegar aproximadamente a 0,42 ohms. Vai dar 0,41 e alguns decimais, tá? Mas vamos arredondar para 0,42. Então, a resistência equivalente de cada um dos geradores é de 0,42 ohms. Ok, meninos? Maravilha. Mais uma vez, aqui estamos ligados em série, e em série vai acontecer o somatório de todos aqueles elementos. Efem equivalente, resistência equivalente, potência equivalente e tensão equivalente. Tá? Vamos somar todos eles. E isso só vale para geradores em série. Um exemplo, lanternas a pilha. Ok? Vamos para a questão 2. Duas pilhas iguais com força eletromotriz de 1,5 volt, resistência interna de 0,5 ohms, associadas e ligadas a um resistor de 2 ohms, conforme as figuras. Então aqui nós temos uma ligada em série, que é a primeira, e uma ligada em paralelo. Vamos fazer a primeira em série, claro, né? Letra A. Então vamos calcular a força eletromotriz equivalente. Como elas estão ligadas em série, é só somar. Então eu vou ter 1,5 mais 1,5, ou vezes 2, né? Vai dar 3 volts. Então 1,5 vezes 1,5, 1,5 mais 1,5, ou 1,5 vezes 2, porque eu tenho duas pilhas, vai dar 3. A resistência equivalente, a mesma coisa. Vai ser a resistência 1 mais a resistência 2. Então eu vou ter 0,5 mais 0,5, também conhecido como 2 vezes 0,5, que vai dar 1 ohm. Ok? E neste caso, atenção, neste caso, ela está ligada a uma resistência de 2 ohms. O que nós vamos utilizar aqui? Nós vamos utilizar a lei de Poulet, que diz o seguinte: a Fem equivalente vai ser igual à soma das resistências, tanto interna quanto do circuito, vezes a corrente que atravessa esse circuito. E é o que nós queremos calcular, a corrente. Então, queremos calcular o I igual a Fem resistência mais resistência, ou seja, Rzão mais Rzinho. Então, essa é a lei de Poulet. Vamos usar essa equação para calcular corrente elétrica quando eu tenho uma resistência fora no circuito externo, tá? Ou seja, os geradores estão ligados a uma resistência fora dele. Então vamos utilizar a resistência interna e a resistência de fora. Fazendo as substituições, temos que I é igual a 3, 2 mais 1, e
3 por 3, que é igual a 1 ampere. Ok, então já neste primeiro exemplo, 1 ampere. Agora o segundo, o que vai acontecer na letra B? Está ligado em paralelo. Essa corrente ela vai aumentar ou ela vai diminuir? Lá na parte teórica, no livro, diz que a associação em paralelo ela não é útil. Por quê? Porque ela vai diminuir a corrente elétrica. Ok? Então, neste caso aqui, a corrente elétrica ela vai diminuir. Porém, quantos nós temos? Nós temos 2 geradores. Então, a FEM equivalente vai ser igual à FEM de um deles. São 2 iguais, então basta pegar um deles. Então, não interessa quantos geradores iguais eu tenho. No circuito em paralelo, na associação em paralelo, a força eletromotriz vai ser a força de apenas um dos geradores. Ok? E como a resistência interna, as pilhas são iguais, então a resistência interna equivalente vai ser a divisão de uma dessas resistências pela quantidade. Ok? Então a resistência interna equivalente vai ser a resistência de 1 divididos pela quantidade. Como eu tenho 2, ok? É só dividir por 2. Então, nós vamos utilizar 0,5, né? Desculpa. Divididos por 2. Resistência equivalente interna, né? Vai ser 0,25 ohms. Maravilha. Já tenho todos os elementos para utilizar a lei de Poulet. Então, I é igual a força eletromotriz, que é 1,5, mais 2, mais 0,25. Lembrando que 2 é a resistência externa e 0,25 é a resistência interna. 1,5, 2,25. E isso aqui vai dar algo aproximado a alguma coisa 0,67 amperes. Então, olha como a corrente diminui quando está ligado em paralelo. Então, para eu ter uma máxima utilização do meu circuito, uma máxima aplicabilidade, fugiu a palavrinha, eu vou ligar esses geradores eu vou ligar em série, porque eu vou ter uma máxima utilização desses geradores. Eu vou ter maior tensão, maior corrente, ok? E eu vou ter melhor desempenho do circuito do que ligado em paralelo. Até porque a tensão vai diminuir, quando eu tenho em série, eu vou somar as tensões e em paralelo eu posso ter 1 milhão de pilhas, eu só vou utilizar a tensão de apenas uma. Ok? Bom, espero que vocês tenham entendido. Façam os outros exercícios, ok? Revisem o vídeo, parem o vídeo, leiam a parte teórica e resolvam os exercícios lá no caderno. Não esquecendo, no caso de dúvida, coloquem as suas dúvidas no mural da sala que eu vou responder, ok? Um abraço, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!